deem o seu like e compartilhem. Esta live é de utilidade pública, vai ajudar muitas pessoas a se nortearem, a encontrarem o seu caminho dentro da ótica, da visão da numerologia temporal. E André, você está por aí? Olá, Jorge. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem e que vão assistir mais tarde. Tudo certo. Fique à vontade. Bom, Jorge, obrigado aí. Eu vou tentar resumir essa questão que se refere à minha pessoa, né? Porque o assunto que a gente tem que falar hoje, para deixar bem explicado, demanda um certo tempinho, como as pessoas vão perceber. Então, eu só queria realmente colocar para as pessoas que eu tenho formação em engenharia, né, na modalidade eletrônica, fui empresário no segmento industrial por 30 anos, resumindo nessa parte, sem falar nos períodos que eu passei pouco tempo exercendo outras atividades, que não interessa aqui agora. E na questão desses estudos, né, místicos, na falta de uma expressão melhor, eu sou reikiano, já fui Rosa Cruz, já conheci gnose, fiquei algum tempo na Masofia, fiquei anos no espiritismo, e tudo isso teve uma importância enorme no meu caminhar, porque eu sempre tive uma característica autodidata. Então, eu sempre fui colhendo informações sem criar muitos dogmas, muitos conceitos, muitas crenças, mesmo sem perceber, né? Eu sempre fui uma pessoa aberta a informações, viessem de onde viessem, né? E, logicamente, com o tempo, você começa a filtrar aquilo que você considera viável, plausível e não, né? Então, né, alguns anos atrás, eu acabei, até por digamos assim, uma força, né, quase uma insistência, né, da minha atual esposa, abrindo um canal no YouTube, né, que hoje é o programa Aliança Galáctica, para que eu pudesse colocar para as pessoas tudo aquilo que eu consegui averiguar e estudar, né, de informações e o que vem ainda acrescentando no momento atual. E uma delas que, assim, muito me surpreendeu, porque não fazia parte desse contexto, foi a questão da numerologia, Jorge. Né? E, assim, eu me vi um pouco surpreso, depois você até me apoiou, né, nessa temática, porque achou importante também. Inclusive, o nome que eu criei, né, para essa modalidade é numerologia temporal sistêmica, né? E vocês vão entender o porquê desse nome, tá? O temporal é porque a gente acaba trabalhando com a questão do passado, do presente e o possível futuro relativo, tá? À nossa encarnação, relativo à nossa linha de tempo, tá? Porque você, como já deve ser de conhecimento das pessoas, né, as nossas reencarnações não são lineares, tá? Nós podemos reencarnar no passado, tá? Sempre sendo relativo ao nosso momento atual em que nós estamos aqui encarnados. Por isso que se chama também de física relativista, porque é relativo sempre ao observador. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão, tá? E o sistêmico, porque a gente acaba estudando as influências dos nomes das pessoas, dos números, né, que compõem esse nome, dentro do sistema, não só do sistema do simulador, como do sistema da matriz de controle da Terra. Tá? Então, esse tema, né, que a gente resolveu colocar na live para vocês, é importante porque eu quero deixar bem explicado que tudo que vai ser falado aqui e esse trabalho de numerologia não foi uma coisa que saiu da minha cabeça para criar algo, para passar para as pessoas de forma leviana. Tá? A numerologia, no caso que eu emprego,
ela não perdeu as suas características da numerologia espiritualista tradicional, que é a pitagórica, né, que trabalha com o som das consoantes e das vogais. O que acontece é que a percepção hoje, com relação à nossa realidade, em função também das informações, muda a sua percepção em relação àquilo que você vê. Te dar um exemplo, tá? Quantas pessoas já relataram que num determinado período leu um livro ou assistiu um filme e, passado um tempo, que pode ser 6 meses, um ano ou até mais, ao adquirir informações sobre aquele tema, quando ela voltou a ler o livro ou assistiu o filme, ela já viu com outros olhos. Então, foi praticamente isso que acabou acontecendo quando eu fui olhar de forma pessoal e informal, né, algumas numerologias, e percebi isso ali, e a coisa, de repente, estalou na minha cabeça. Falei, cara, eu vou começar a analisar isso. Eu tinha até umas numerologias antigas, porque eu fazia isso um tempo atrás para amigos, conhecidos, né, pessoas assim próximas. Eu nunca tive isso como algo aberto ao público, para as pessoas. E fui lá rever, e eu fiquei assim, eu falei assim, cara, como é que eu nunca tinha percebido isso? Lógico, eu não tinha as informações que eu possuo hoje, né? Então, isso é algo que eu queria deixar claro para as pessoas, porque eu não estou inventando uma numerologia nova, eu simplesmente estou conceituando algo que já existia, porém, as conclusões que se tirava antes do processo numerológico, no qual eu conheço, tá? É que estavam, digamos assim, defasadas em relação ao nosso momento atual, porque também não deve ser já algo desconhecido das pessoas, que nós estamos presos aqui no planeta, né, dentro de uma matriz de controle e de um simulador. E tudo isso hoje é de suma importância e faz uma grande diferença quando a gente analisa isso, como vocês vão perceber no decorrer dessa live, tá? Então, basicamente, Jorge, eu preciso, pelo menos, contextuar isso, tá? Para que as pessoas não pensem que isso saiu da minha cabeça do nada, né? Há pelo menos uns 4 anos atrás, por conta de várias informações, vídeos, trocas de informações com outras pessoas, para não entrar num detalhe mais profundo, né? Porque senão a live vai ficar muito estendida, nós começamos a perceber, tá, que todos os sistemas que fazem leitura, tá, digamos assim, energética das pessoas, que leem, né, o seu passado, presente e futuro, na verdade, a astrologia, por exemplo, a própria numerologia, elas estavam lendo um contrato que a pessoa ela tem em relação à sua existência atual, inclusive podendo ter flashes da existência passada. E a gente começou a ver que isso era encarado como contrato. Por quê, Jorge? Porque quando você, propositadamente ou não, saía fora daquela linha do contrato, você começava a sofrer espécies de reveses, dificuldades, né, resistências com relação às buscas e aos caminhos que as pessoas buscavam, e muitas das vezes não se entendia o porquê daquilo. Algumas buscavam até quando conheciam pessoas de confiança, porque isso não é você pode só fazer com qualquer um, né? Então elas recorriam a essas pessoas e, por incrível que pareça, né, as pessoas faziam a leitura quer dizer, os numerólogos, os astrólogos, né, faziam a leitura e as pessoas aceitavam aquilo de bom grado, sem perceber que muito daquilo que elas eram orientadas a fazer às vezes eram substancialmente diferente daquilo que elas gostariam de estar fazendo. Então, aquilo tudo gerava o quê? Muitas das vezes uma frustração,
né? Elas buscavam um caminho melhor, de acordo com o que se dizia lá, mas se sentia, assim, com seu livre-arbítrio ferido, né? Por isso que também a gente comenta que não há livre-arbítrio aqui no planeta por conta desse sistema de contratos, tá? E a gente vai desenvolver agora a explicação do porquê que isso existe, né? Então, eu inclusive fiz um vídeo naquela época, né, atrás, falando a respeito dos contratos encarnacionais. Aí tem todo aquele sistema de senhores do karma, tudo aquilo que também a gente não vai comentar aqui nessa live, né? Mas a questão é essa, né? Toda ciência que estuda variáveis, seja ela astrológica, numerológica, ou seja lá o que for, né? Elas basicamente elas obedecem, elas te passam o contrato individual como se fosse o teu próprio manual de instrução, o teu manual de funcionamento dentro do sistema. Bom, o que acontece, né? A Terra são indícios, né, de contratos encarnacionais, isso já fica muito claro. Como é que eu obtive essas informações a respeito dessa situação? O que mais me chamou a atenção não foi nem com relação ao planeta Terra em si, porque a questão dos contratos, eles existem desde que o universo material foi criado. Por incrível que pareça, isso também me chamou bastante a atenção, mas isso mais recente, foi que até a formatação daquilo que nós entendemos como onda, como eu sou, são formatados naquelas regiões, naquelas paragens onde essas estruturas nascem, já pré-formatado para exercer uma determinada função. Tá? Então, isso também tem que ficar muito claro. Tá? Não é assim uma coisa que é largada, consciências que entram num jogo, numa experiência, fazendo o que bem quer dentro desse jogo. É a mesma coisa, digamos assim, uma forma similar também de dar um exemplo, é uma pessoa quando entra numa empresa, que ela é contratada para executar um determinado trabalho. A empresa possui regras, possui normas. E a pessoa, quando vai ingressar nessa empresa, que ela é contratada, ela tem que seguir aquilo. Você imagina uma empresa com diversos funcionários, centenas de funcionários, cada um querendo fazer, né, do seu trabalho as suas regras, o seu bel prazer. Ia virar uma bagunça, né? Inclusive, isso acontece, né? Você vê empresas aí passando por dificuldade, né? O funcionalismo público, principalmente, né? Por conta disso, né? As pessoas entram e cada uma quer fazer, né, do seu trabalho as suas próprias regras, e isso não dá certo. Então, as regras são o quê? Que a gente entende aqui como matriz de controle. E isso é necessário. Tá? Agora, existem matrizes positivas e outras nem tanto. Né? Então, o próprio universo em si, ele é uma gigantesca matriz de controle que cria um gigantesco, ou é oriunda, na verdade, de um gigantesco holograma. Tá? Holograma por quê? Porque o mundo físico, para esses seres de consciência, ele é uma espécie de um jogo, ele é uma espécie de algo criado em que eles não podem se manifestar dentro desse algo sem ter um veículo, sem ter uma unidade biológica, como eu gosto de mencionar. Mas a gente também não vai entrar muito fundo, né, nessa situação, né? Então, tem que ficar claro que a própria criação, material falando, né, é um gigantesco holograma numa incomensurável matriz de controle. E isso é necessário. Tá? Agora, como é que a Terra se enquadra nisso? Né? Nós aqui temos uma particularidade. Vocês já devem ter notado que muito dessas ciências, tá, de leitura do nome, de leitura da carta astrológica das pessoas, elas se referem ao nosso planeta, tá, e basicamente ao sistema solar onde nós estamos inseridos. E, logicamente,
todas essas leituras, elas foram desenvolvidas numa época em que a nossa tecnologia oficial era desenvolvida até uma determinada parte. Então, tudo de astros e de corpos celestes que vieram, que venham a ser descobertos, eles acabam não entrando nessas leituras, mas eles são parte importante de todo esse processo. Como vão fazer isso no futuro, a gente não sabe, né? Mas, logicamente, vão ter que arrumar um jeitinho, né, de enquadrar depois tudo isso que vier surgindo. Agora, o que que acontece, né? Nós aqui, por uma questão de experiência de laboratório, o planeta acabou sendo implantado nele uma espécie de simulador. Uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas que já militam nesse assunto de simulador, tá? Isso é digamos assim, uma ideia minha a respeito disso, tá? Que o nosso sistema aqui no planeta é um sistema misto, tá? Em que o simulador ele só faz o papel como se ele fosse, analogicamente falando, o eu sou da pessoa, tá? O que que o eu sou faz no verdadeiro? Ele fractaliza uma parte da estrutura dele e, por uma tecnologia de alma, ele consegue inserir aquele fractal dentro de uma unidade biológica que somos nós. O simulador, ele, através já de uma tecnologia de povos, de civilizações avançadas, ele consegue extrair uma consciência da sua unidade biológica, que muitas das vezes fica numa espécie de estase, que alguns chamam de criogenia, e conseguem, tá, tecnologicamente falando, extrair essa consciência e colocá-la numa unidade biológica, seja terrestre ou num avatar dentro de um supercomputador quântico. Aí depende do momento por onde essa consciência anda. Isso é um assunto muito polêmico, né? Muito doido, né? Para dizer a verdade, mas já há muitas pessoas, inclusive cientistas, que já abordam e já admitem que nós estamos dentro de um simulador. Talvez não dessa forma que a gente ainda coloca aqui, tá? Mas eu já tive alguns vídeos aqui mesmo no canal do Jorge detalhando melhor essa situação. Então, o que que acaba acontecendo, né? Nós somos influenciados tanto pela matriz de controle da Terra, que a matriz de controle é toda organização social, econômica, tecnológica que nós vivemos no momento. Isso é uma matriz de controle, porque os governos, tudo através das crenças, dos dogmas religiosos, exerce um controle sobre os indivíduos. Por isso que recebe o nome de matriz de controle, tá? A matriz de controle planetário é uma coisa, o simulador planetário é outro, mas eles interagem entre si. Por isso que eu não acredito que nós estejamos totalmente imersos dentro de um simulador, porque algumas coisas não fecham quando a gente interpreta dessa forma. Para mim, fechou quando eu, assim, a nível de informação, eu admiti para mim mesmo que nós estaríamos dentro de um sistema misto. Tá? O simulador ele é que te coloca artificialmente dentro de uma unidade biológica na matriz do planeta. O planeta é verdadeiro. Tá? Então, isso também, quando a gente fazia algumas lives ou de outras pessoas, causava uma confusão. Então o planeta não existe, o planeta é uma criação, está dentro do simulador. O simulador pode, até no momento, te criar uma espécie de miragem, tá? Uma imagem, algo que não existe dentro da sua mente. Mas isso é uma coisa mais individual e não dessa forma coletiva, como a gente vê aqui. Agora, o que que acontece? Aí a gente vai entrar numa situação que
que nós temos que falar a respeito do que a gente entende sobre cocriação, porque isso é o que vai determinar o que o simulador joga para a gente, é a matriz de controle também, tá? Que é a cocriação e as projeções mentais das pessoas. Né? O simulador existe, Jorge, por uma necessidade, por isso que ele era um laboratório, a Terra foi um laboratório, uma unidade de experiência de recuperação de fractais de almas que estavam com anomalias severas por conta de vários eventos cósmicos que ocorreram, principalmente as guerras, que já foi mencionado também aqui no canal e em vídeos também no meu, né? Isso já está bem explorado. E essas almas foram trazidas para cá num determinado momento, também por um determinado motivo, para aqui serem recuperadas. E a recuperação delas tinha que ser através de uma espécie de um simulador, porque elas ficavam dentro como se fosse uma espécie de manicômio, em que era ministrado, no nosso caso aqui, você ministra remédios, ministra vários tratamentos, a gente não vai entrar no caso aqui se é eficaz ou não, tá? Mas ministra vários medicamentos para aquelas pessoas que se consideram com distúrbios mentais. Coisa similar se faz dentro de um simulador. Porém, a pessoa fica numa espécie de inconsciência ligada a aparelhos que, tecnologicamente, como eu já falei, tem a capacidade de extrair a sua consciência, mas ali se manipula depois situações de forma a, com o tempo, retirar aqueles traumas, aquelas anomalias que acometiam, que acometem essas almas que ficam dentro do simulador. Então, o simulador, na verdade, ele tinha um caráter positivo, tá? E tem ainda isso até hoje, mas ele foi corrompido. Eu vou tentar explicar o porquê e depois como é que a numerologia entra nisso, tá? Então, o que acontece, Jorge? Digamos, uma alma, né, ela entra para ser recuperada dentro de um simulador. Digamos que ela entra de forma inconsciente. Colocam ela numa espécie aquelas câmaras, né? Aquelas câmaras de estase ligadas a aparelhos. Aí a gente não vai entrar nesse detalhe de ficção científica aqui, de tecnologia. E elas entram numa espécie de coma que a gente chama de estase. E ali há toda uma parafernália eletrônica em relação à consciência dela e a manutenção do próprio corpo criogênico, como alguns chamam dessa alma. Aí, digamos assim, você precisa, de uma certa forma, você tem uma leitura das anomalias daquela alma e você precisa criar um antídoto, um remédio, mesmo que seja a médio e longo prazo, para você desconfigurar aquela anomalia que acompanha aquela alma. Então, basicamente, Jorge, o simulador ele cria digamos assim, várias configurações, tá, que nós podemos entender como uma espécie de contrato, seria uma receita médica, né, em que aquela alma é obrigada, tá, sem ela saber que ela é obrigada a seguir aqueles ditames. E como é que isso se processa? Você reseta a memória dessas almas e faz com que aquelas configurações acompanhem elas de maneira sutil. São aquelas intuições, muitas das vezes, que as pessoas têm com relação a um determinado caminho, uma determinada atitude. É muito parecido, Jorge, quando você vai aqui no YouTube, por exemplo, e vai ali procurar um vídeo de um determinado assunto. Aí você digita ali, eu quero, por exemplo, tipos de arroz e feijão, por exemplo. Aí você coloca aquilo na parte de busca do YouTube, aparece uma centena de vídeos relativos àquilo.
Isso são chamados que dos feeds, né? Que chamam de feeds, são os alimentadores, né? Daquele assunto feijão com arroz. A mesma coisa ocorre com uma alma quando ela ingressa, tá? Vamos imaginar que é a primeira vez que essa alma ingressa, tá, no planeta Terra, e esses feeds, eles são o caminho inicial que essas almas têm que seguir, são uns feeds de vários assuntos, ela tem que seguir para que ela possa ser recuperada. Tá? E esses feeds, logicamente, ou essa conclusão, quem está por fora administrando esse simulador, ou essa espécie de manicômio tecnológico, né, eles, logicamente, sabem das exigências e daquilo que eles podem concluir se aquela alma está melhor ou não em relação a um determinado problema ou anomalia. Bom, feito isso, essas almas são colocadas dentro de uma unidade biológica, tá? Aí ela já não está mais no simulador, ela está de uma forma eletronicamente falando, tecnologicamente ligada ao simulador, mas a sua consciência já está encarnada dentro de uma unidade biológica no planeta e não dentro do simulador, mas ela é controlada à distância pela tecnologia, já que a consciência, o corpo dela está acoplado de forma criogênica ao simulador. Então, ela é controlada à distância, sem ela perceber. Ela não está sendo controlada pelo eu sou dela, entendeu? É o que as pessoas também têm essa confusão. Então, essa alma, ela é colocada lá para viver em sociedade com uma pré-programação, que é isso que a gente começa a ler dentro da numerologia. E não tem, Jorge, essa questão de mudar as coisas, porque aquilo é como se fosse um circuito fechado, algemado, ele não te dá, assim, por exemplo, ele te dá liberdade dentro das opções que ele te dá para você seguir. É como se dissesse assim, olha, você tem esses 10 caminhos para escolher. Tu não pode escolher um outro que não esteja dentro daqueles 10. Muitas das vezes, dentro desses 10, existe algo que a pessoa ela se adapta, ela consegue, ela gosta e ela nem percebe. Ela escolhe aquilo, fez bem para ela, mas e aquelas outras que, de repente, por algum motivo, não se adapta a esses 10 caminhos que foi disponibilizado inicialmente para elas? Aí que começa um problema, né? E é isso que nós vamos aqui ir conversando no desenrolar aqui do vídeo. Muito boa a introdução. Parabéns. Olha só como a coisa ficou complicada. Antes de 20 mil anos atrás, antes do planeta, não só o planeta, né, o sistema solar ter sido tomado, né, por raças alienígenas, aqui a Terra, ela basicamente era um planeta de laboratório. Além da recuperação dessas almas, a própria recuperação delas em si, para essas civilizações extraterrestres, era uma incógnita. Tá? Ninguém sabia exatamente se isso ia dar certo, o tempo necessário que seria utilizado. Logicamente, né, como qualquer civilização, você faz prognóstico, mas aquilo não é algo que é fatal, pode ser considerado como assertivo 100%. São prognósticos. Então, você era colocado aqui e, obviamente, todo o sistema de controle, a matriz de controle, ele era ajeitado ou ajeitada para que a alma tivesse realmente condições de ser ajudada, de ser melhorada. Você não criava dificuldades dentro da matriz de controle que pudesse levar aquela alma a um pico de situação em que ela fracassasse, acabasse sendo levada, né, de forma, muitas das vezes, forçada a determinadas situações e caminhos totalmente opostos à configuração que ela recebeu para viver. Então,
o desenvolvimento, assim, por conta disso, a gente já ficou sabendo que muitas civilizações aqui atingiram um apogeu e depois saíram do planeta, foram viver a vida em outros. Então tudo isso estava... Então, inclusive, o manicômio, vamos chamar a Terra de manicômio naquela época, ele tinha uma limitação, tá? Uma quantidade de espíritos limites, tá? Justamente para que, quando esses espíritos que vinham com essas anomalias entrassem na matriz de controle, eles a quantidade deles não poderia ser algo que criasse uma massa crítica e prejudicasse a nível vibratório o planeta. Bom, aí aconteceram lá aquelas coisas, né, com Caligasto, tudo aquilo que a gente já sabe, e o projeto foi para as cucuias, né, Jorge? Então, o que acontece? Aí a gente vai entrar na situação atual, né? Você é configurado, vamos supor, nós somos consciências que chegamos aqui com traumas, com determinadas anomalias. Aí você recebe uma configuração dentro do simulador como se fosse uma receita médica para aquela existência. Você tem que, dentro daquela existência, desempenhar um determinado procedimento que vai te liberar de determinados traumas. Aí você recebe aquilo, recebe uma programação e entra na matriz de controle. O que acontece aqui hoje? Por conta de todo o processo de manipulação, a questão da matriz de controle, ela foi alterada de forma a dificultar a conclusão daquelas configurações que aquela alma recebeu dentro do simulador para ser melhorada. Então, por exemplo, digamos que nós fomos, Jorge, entidades corruptas em determinado sistema, em determinado planeta. Aí você chega aqui e é resetado, porque você não pode ter lembrança daquilo, né? Para aquilo não alterar a sua conduta, você é resetado e começa a ser inserido dentro de uma matriz de controle com uma programação do simulador para desempenhar e ter atitudes honestas, corretas, né? Para um bem maior. Aí o que acontece? Você chega aqui na matriz de controle e vê tudo ao contrário disso. E muitas das vezes as dificuldades que a matriz de controle impõe acabam levando um espírito, uma consciência, digamos assim, mais vulnerável a voltar a praticar aquilo que ela veio para melhorar. E essa alma, às vezes, nem sabe disso, Jorge. Ela não tem esse tipo de informação. Ela simplesmente segue, né? Nós aqui seguimos nessa como se fosse boiada mesmo. Tá? Então, existe o seguir a boiada, existem várias fases, né? Vários degraus do que se entende sobre isso. Né? Você pode seguir a boiada com um pastor, com um guru, com um político, e você segue a boiada de uma programação que você nem sabe que existe. Então, a pessoa tem uma boa índole, mas entra no sistema e a pressão é tão grande, a psicosfera é tão pesada, que a pessoa vai saindo, né, daquela ética, daquela boa índole, e vai se contaminando, e aí caixão. Às vezes até por conta de sobrevivência, Jorge. Sim, você está numa guerra. Você está numa guerra, ou você mata ou você morre. E, às vezes, a tua programação não tem aquilo como algo que é possível para você. Porque o simulador, o que acontece? Olha só, você vem com uma programação inicial. Pá. Essa programação inicial, ela começa a ser corrompida ou levada a situações limítrofes dentro da matriz de controle que já está configurada para dificultar isso. Aí tudo aquilo que você vive aqui, pensa, age e seja lá mais o que for, dentro da matriz de controle, isso volta para o simulador como informações a respeito de como aquela alma está vivendo e se saindo aqui. Aí o simulador faz o que com aquilo? Né? Ele, como uma IA,
ele pega a informação da tua configuração original, compara com aquilo que você está vivendo aqui, mandando de informação de volta, diz assim, cara, isso aqui tá ruim, entendeu? E faz o quê? Faz uma síntese daqui. Tu dá para imaginar, né, Piorou. Jorge? Ele voltou e piorou. Piorou. Aí, isso, o simulador faz o quê? Ele faz uma análise daquilo tudo e reconfigura, tá, outros feeds para você aqui. E muitas das vezes esses feeds, que são os caminhos, né, que você passa a ter novamente em função do que você cocria, né, entre aspas, aqui na matriz de controle, às vezes não são feeds legaizinhos, tá? São feeds que às vezes levam a pessoa a um sofrimento por conta da saída de rota dessa pessoa em relação ao contrato, tá? Então, digamos assim, hoje, nós chamamos esses contratos de jogo, tá? O próprio fato, Jorge, de nós estarmos encarnados aqui é um contrato, tá? Por isso que a gente diz assim, cara, se você extingue um contrato todo, você desencarna. Porque você só está encarnado porque você, querendo ou não, dentro de um manicômio, você aceitou aquelas configurações para estar aqui, mesmo que você não lembre. Então, qual é o objetivo, Jorge? Pô, você quer sair daqui. Você tem que seguir aquelas regras, gosta ou não, e tentar equalizar elas de forma a quanto mais equilibrado você viver, mais os feeds que o simulador vai receber a respeito da sua conduta aqui vai ficando mais ameno. Ele te dá possibilidades maiores de você ter um pouco mais de liberdade, ou um pouco mais de livre-arbítrio com relação à sua vida, ao seu desenvolvimento aqui. O contrário ocorre quando você cria resistência com relação a determinados fatores, tá? E o que acontece com isso também? O simulador e a matriz de controle, eles têm uma espécie de agentes do sistema, né? Dentro do simulador é algo ali que vem e cria dificuldades e injeta situações na sua vida, isso e aquilo. Na matriz de controle, nós chamamos de obsessores. Os obsessores geralmente chegam quando você pisa na bola. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém. Não se trata de fazer mal ou bem, se trata de você seguir aquele contrato. Obviamente, né? O contrato é algo para você seguir de forma positiva. Então, André, só uma questãozinha antes de continuar pensando ali aquela informação que tu passou ali atrás.